Sério? Eu não sabia disso. É o padrão, Olha aqui, né? gente, preste atenção. Recado para você que tem câimbras, dores nas pernas, dormências, acorda cansado todos os dias. Se dorme mal, essa noite foi uma desgraça. Eu dormi mal, minha vizinha não parou de bater panela. A madrugada inteira batendo a desgraça da panela lá. Eu não dormi, mas não tem problema. Deixa o povo fazer a manifestação aí que tá todo mundo certo. Ó, mostra aqui. 5 camadas de espuma. A última dá sustentação. Quando você deita e força as primeiras 4. Ah, mas o que é que isso tem a ver? Alguns colchões usam isopor aqui, aí ninguém merece, acorda com as costas doloridas e tal. E nada disso ajuda na circulação. Mas aqui, além desses pontos mais altos aqui do colchão, e aqui essa pontinha mais rígida, funciona para ajudar na circulação. E essas plaquinhas magnéticas de lúmen aqui também auxiliam na circulação. O que que isso faz? Faz com que você durma melhor, acorde melhor e, consequentemente, viva melhor. Você tem que se alimentar bem, fazer práticas esportivas, né, exercícios físicos e também dormir num colchão oriental J2000, que você vai ter uma vida muito melhor. E outra coisa, hein? A sua vida sexual vai melhorar e muito também dormindo nesse colchão. Você vai dormir acordado também, evidentemente. Olha, você vai ligar agora 0800 038 2000, né? Não, dormir acordado não, pô. Falei que você vai dormir e também ficar acordado. Os benefícios do colchão são fantásticos. Muitos, milhares de pessoas já aderiram, compraram e estão muito felizes. Você vai comprar o colchão, vai ganhar uma cama box, um lindo edredom. E eu lembro a você, está aí, poxa, isso deve ser muito caro. Não é. Não é. E para você que é aposentado ou pensionista, ainda tem facilidade no pagamento. Custa bem menos do que você imagina. Para saber é fácil, 0800 038 2000, colchão oriental J2000, quem dorme bem vive muito, mas muito melhor. Eu emagreci porque eu estou dormindo no colchão oriental J2000. Olha aqui, o Diego Aguirre vai responder agora ao Eduardo Panzi e mais uns 200 mil cornetas aí, veja aí. Eu vou escutar as rádios, vou ler as redes sociais, vou ler as colunas de jornal. Eu gostaria que os elogios sejam com a mesma intensidade que as críticas. Acho que isso seria justo com ele e às vezes acho que merece porque uma grande pessoa e grande profissional. Toca a corneta. Toca a corneta. Minha primeira participação aqui, eu elogiei, falei que o Patrick jogou bem, justificou a escalação, acertou o Aguirre, mas não é o Pelé, gente. É o Patrick, elogios por ontem e as críticas por 90% dos outros jogos que ele atuou do meio para frente. Mas ontem, só elogio, jogou muito bem, foi dos melhores em campo. Não o melhor, mas só que comentar futebol é muito fácil, tá vendo só? Não, mas só Continua uma coisa, achando que não deve ser preciso escalado. diferenciar quem realmente cornetava o Patrick e criticava muito esse jogador de quem simplesmente preferia outra opção. Porque eu, inclusive, fui muito julgado pela torcida do Atlético dizendo que eu pegava muito leve com o Patrick. Porque sempre no comentário eu fazia várias ressalvas. Olha, eu escalaria o Yuri, eu escalaria fulano, cicrano, mas não acho o Patrick um mau jogador, não acho um absurdo ele ser escalado mais à frente. Então, tem que diferenciar as duas coisas. Eu continuo mantendo essa opinião. Não acho que não acho um absurdo para eventualidades o Patrick jogar mais solto, o Patrick jogar como meio atacante pelo lado. Ontem ele foi bem, embora também ontem ali na frente tenha protagonizado ali algumas das suas pataquadas, né? Aquele tipo de coisa que é normal no Patrick, né? De correr muito, conseguir acertar bastante, mas ao mesmo tempo errar alguns lances fáceis. Mas tem cara que quer que o Patrick tenha um rendimento de Messi dentro de campo. O Patrick... O meu caso, por exemplo, eu sempre não criticava o Patrick tecnicamente, dizia que só preferia o Yuri. O Yuri também entrou bem. O Yuri também fez gol. Então, pelo menos a minha parte... Deixa eu ouvir Dilmara Oliveira. Dilmara, eu vou te dar 5 minutos. Você fala pelos próximos 5 minutos do Patrick, do Atlético, do Aguirre. Não, só a questão do Patrick, e eu sempre coloquei aqui minha opinião, eu acho que ele é reserva na lateral, ponto. E acho que com o Yuri, com o Robinho,
com o Cleiton, que vai ter condição para a próxima fase, é isso que vai acontecer. Agora, ninguém pode tirar que ele é um cara que se supera em campo, em todas as circunstâncias. Ele se envolve pouco com as críticas, ele se envolve pouco com as vaias que já vieram e muito das arquibancadas, ele se envolve pouco com o que tem ali, com os erros que ele faz, ele vai tentando superar. Ontem a entrevista dele no intervalo do jogo foi um espetáculo. Eu tenho dor, eu me supero. Então, acho que isso é muito bacana e acho que o futebol traz essas histórias. Ponto. Ele não é, tecnicamente, o melhor jogador para o Atlético usar na frente. Ele foi bem ontem, ele tem essas situações, mas não é um cotidiano dele, não é a posição dele. Ponto. Você sabe que o treinador... Treinador tem esse jogador de confiança, claro. Não é? Ontem o Eduardo estava chamando o partido de Wilson Mano, Tupanzinho, não é? Sandro, você lembra do Sandro que jogou no Cruzeiro? Para mim fica muito claro, Everton, que o Patrick é muito valorizado pelo Aguirre. E nisso que eu vou dizer agora, nenhum problema em si, pela correria, pela entrega, pelo preenchimento dos espaços. Né? O Aguirre parece valorizar muito a parte física do futebol. Essa história da intensidade, de começar engolindo o adversário, de correr muito e ao mesmo tempo não ficar tão vulnerável lá atrás, porque pede que os seus meias atacantes façam a recomposição. Então, me parece que esse gosto do Patrick, pelo Patrick, da parte do Aguirre, passa muito por isso, pela correria. Então, provavelmente, o próprio Aguirre reconhece que, tecnicamente, ele é inferior ao Yuri, por exemplo. Mas que entre prós e contras, por essa correria, ele deve ser escalado. É uma visão de futebol. Ontem ele jogou diferente, né? Ontem, esta recomposição defensiva, que a gente fala que o Patrick é fundamental e que o Aguirre já falou sobre isso, ele foi um jogador muito mais à frente do que realmente responsável por uma recomposição. Sim, o Atlético teve até falhas. O Eduardo ele jogou sempre fala do elemento. Mas quando perde a bola, vai voltar, vai correr, vai dar carrinho lá atrás. Porque ele tem essa disposição maior. Ontem o Eduardo, a gente sempre conversa, né, durante os jogos, então o Eduardo falou comigo, Zé, eu estou vendo um quê de Richarlison no Patrick. Mentira. Assim, e tal. Mentira. E aí, nem conversei com você, nem conversei com você. De onde você tirou isso? Você não falou isso comigo ontem? Você teve essa impressão? Porque você está falando isso porque você teve essa impressão. Você não falou isso ontem pra mim? Mas quem falou? Nada a ver. E eu acho que, por exemplo, no segundo tempo, isso que a Edmara falou do Patrick não ter que recompor tanto, foi o motivo pelo qual o Aguirre tirou o Patrick, porque não estava precisando recompor. Vou abrir mão dele, vou colocar o Yuri, porque o segundo tempo o Atlético tirou o pé do acelerador, poderia ter feito 6 e ainda assim perdeu N oportunidades. O Atlético sobrou ontem, o Colo-Colo não jogou bem, o time do Colo-Colo é bom, mas eu não sei se foi em função daquele gol com 1 minuto, ou se realmente ontem o Colo-Colo não estava bem. Porque marcou mal, não jogou bem e o Atlético respeitou isso e foi para cima. É importante destacar, não sei se o ídolo de repente falaria isso agora, o Atlético ontem, eu notei que o Atlético ontem marcou melhor. Eu não sei se tem uma influência direta com a entrada do Júnior Urso, que correu demais ontem, não sei se tem, mas o Atlético marcou melhor. Talvez os primeiros 15 minutos ali do segundo tempo e tal, o Colo-Colo veio para cima e tal, mas eu achei, mas o Atlético terminou o jogo mais inteiro, Edu. Marcando melhor e sufocando o adversário. Mas isso não quer dizer que ele terminou mais inteiro porque marcou melhor. Mas é claro que foi, não deixou o adversário jogar, Eduardo. Ele terminou mais inteiro o jogo. Mas você vai ficar cornetando até quando? Primeiro, porque o Colo-Colo não pressionou como o Independente Del Valle, por exemplo, aqui. Não que tenha tido N chance, mas foi um time martelando. O Atlético terminou o jogo com o Independente Del Valle. Mas no primeiro tempo contra o Independente Del Valle, também poderia ter goleado. Sim. E no segundo tempo foi melhor, porque talvez, não só por isso, mas talvez porque estava mais inteiro. Eu acho que foi porque o Independente Del Valle foi melhor que o Colo-Colo. Foi muito mais equilibrado. O Eduardo nasceu, se desenvolveu, cresceu para me contrariar. Não tem nada que eu falo no programa que o Eduardo nisso aí você tem razão. É só bater, criticar. O dia que você tiver razão, e eu achar que você tem razão, eu vou concordar. Enquanto eu não achar, eu vou discordar. Everton, ninguém te domina, não? Ninguém me domina. Só para concluir aquele raciocínio ali do início do programa, a questão de melhorar o aproveitamento nas conclusões, é preciso entender o seguinte, o Atlético ontem jogou muito, muito bem. Criou um número tão avassalador de chances que não fez falta. Venceu por 3-0, poderia ter enfiado 6-7, tranquilamente. Não só pelos erros da arbitragem, mas pelas chances desperdiçadas. Em outras partidas, Everton, mesmo jogando bem,
mesmo criando, mesmo mantendo o nível, ou quase mantendo o nível, talvez o número de chances não seja tão alto assim. Isso. Então pode ser que faça falta, né? Claro. Então é preciso ter um cuidado ali para concluir. O ídolo Cadu Doné, ele está agora numa nova moradia e tal, né? Uma cobertura e tal. O piso ideal para sua casa, ídolo, a Madepal tem. Você já sabe que se eu falo aqui é porque a dica é quente, é boa. Que tal aproveitar a super oferta da Madepal para trocar aquele piso na sua casa aí, hein? Ó, preste atenção, a Madepal está com pisos a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado. E são muitas opções. Piso para sua sala, a Madepal tem. Piso para o quarto do bebê, a Madepal tem. Viu, Eduardo Panzi? Piso fácil de limpar, a Madepal também tem. Só na Madepal você encontra pisos laminados a partir de R$ 34, e não é barato demais, R$ 34,90 o metro quadrado. Deck de Cumaru, você conhece o deck de Cumaru? Para sua área externa, está vendo aqui, ó. A partir de R$ 59,90 o metro quadrado. Tacos de madeira maciça a partir de R$ 19,90 o metro quadrado, se eu fosse você. Ia lá na Madepal. O showroom é aquele grandão, bonito lá na Pedro II, 1894. Só tem lá, hein? O telefone é o 3526.000, 3526.000, 3526.000 em madepal.com.br também. Você conhece o mix completo de produtos dessa incrível loja, a maior do Brasil. 3426000. Passa lá na Madepal. Rápido intervalo, voltamos já.